Pode se assentar em nome de Jesus. Quem está feliz com Jesus aí, diga glória a Deus. Quem está triste, diga amém. Opa! Pastor, vamos começar tudo de novo. Vamos começar tudo outra vez. Você não pode sair triste daqui, é proibido. Olha para o seu irmão do seu lado e diga: é proibido você voltar triste para casa. Glória a Deus. Vamos direto ao ponto. Há uma unção diferenciada neste lugar hoje aqui. Quem pode dizer Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 7. Eu vou resumir aquilo que Deus fez na minha vida. E com certeza vou insistir naquilo que Ele pode fazer na sua. Lucas capítulo 7. Uma passagem conhecida de todos, a partir do verso 36 ao versículo 50. Lucas, capítulo 7, do versículo 36 ao versículo 50. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espera um pouco. Vamos aguardar. Caminhamos por essas águas, diz-nos assim a palavra do Senhor. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora. Como é que era o nome dessa mulher, irmãos? Como que era o nome dela? Pecadora. E eis que uma mulher que morava na cidade, uma pecadora, sabendo que estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo mesmo. Ou numa outra tradução diz que ele arrozoava em seu coração. Isto é, ele pensava, mas não soltava som algum. Mas pensava no seu coração: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora, isto é uma imunda, isto é uma impura, e sendo assim o coloca também na mesma situação. E respondendo Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize a mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 50 dinheiro, e o outro, um devia-lhe 500 dinheiro, e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dizes, pois, qual deles o amarás mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim, Senhor, que a quem ele mais perdoou. E ele lhe disse: julgastes bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me destes água para lavar os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e mos enxugou com seus cabelos. Não me destes ósculos santos, mas esta, desde que entrei, não tem cessado de beijar os meus pés. Não ungiste minha cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo
que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Porque quem muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco se ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E ele disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Amém? Irmãos, eu vou fazer uma junção dentro desse texto do que Deus operou há muitos anos na minha vida, me libertando, mas continua operando ainda, me ensinando a cada dia. Em primeiro lugar, eu já fui apresentado pelo pastor Adilson, mas gostaria de dizer que meu nome é Adelino, eu sou pastor missionário há 15 anos, me converti na IPI de Naviraí, do pastor Duanir Martins, sou filho na fé do pastor Duanir Martins, sou filho daquela igreja, e atualmente estou pastoreando, estou indo para o 3º ano na IPI de Itambé. Pegamos aquela igreja com 20 membros. O meu culto de posse tinha 20 membros um domingo. Hoje nós estamos com 137 membros naquele lugar, numa cidade com 6.000 habitantes. O nosso grupo de louvor hoje tem 20 componentes. Tem a mesma quantidade de membros, o grupo de louvor tem, que a igreja tinha há quase 3 anos atrás. Deus está fazendo algo sobrenatural naquela cidade. Estamos construindo uma casa pastoral. Ano que vem, uma congregação vai implantar uma igreja na cidade de Floresta. Temos um campo missionário também, num patrimônio chamado Cambuí, que pertence a Marialva. Temos conosco lá um corpo de 4 pastores que trabalha comigo, a qual deles um é o pastor José Carlos, que caminha comigo um bom tempo ali. Temos também o pastor Aguinaldo, e agora o seminarista que vai ser licenciado e vai passar o ano de 2018, porque ele pediu ao presbitério dizendo assim: eu gostaria de passar a minha licenciatura na cidade de Itambé, porque eu quero a minha formação espiritual vindo daquela igreja. Deus tem feito maravilhas naquele lugar. Eu sou viúvo do primeiro casamento. Tenho um filho de 33 anos, que chama Renan. Casei com 14. Tive um filho com 15. Ei, jovens, não fica animado não, que isso não é exemplo para ninguém. Sossega o faixa aí. Era necessário eu passar por isso. Perdi a minha esposa, a minha primeira esposa faleceu sozinho dentro de casa, enquanto eu estava num congresso de jovens. Ela teve um ataque, ela era diabetes, entrou em coma sozinho, dentro de casa. E naquele período, ela ficou alguns meses internado na UTI, e de lá saiu num caixão. E eu entrei em parafuso com Deus. Eu entrei numa guerra com Deus. E talvez agora você não vai entender, mas eu estou começando o meu testemunho, não do começo, mas do fim. Para depois relatar para você o começo, e você vai entender. E com aquele conflito com Deus, eu pedi um afastamento do meu ministério. E o tempo passou tão rápido que quando eu percebi, eu já estava 7 anos não exercendo o ministério missionário. E nesse período eu fui acometido de uma doença que leva a um nome chamado TB. Quem conhece? Tuberculose. E a minha tuberculose era multiresistente.
E eu então fui encaminhado a um hospital em Curitiba, chamado São Sebastião, que, se eu não me engano, é o segundo que existe no país, que faz tratamento de tuberculose. E quando eu cheguei naquele lugar, o mais culturalmente falado, elevado ali era eu, porque o restante tudo era morador de rua, dependentes químicos também, que eu também já fui. E eu fiz um propósito com Deus. E eu falei: Senhor, se o Senhor me quer de volta no ministério, se o Senhor ainda continua tendo um plano na minha vida, o Senhor vai ter que me tirar daqui curado, mas sem eu tomar nenhum comprimido. Isso só foi eu e Deus, não siga isso como exemplo também, se você não sentir. Aliás, eu sou uma pessoa que eu quebro todos os regulamentos de Deus. Eu tento quebrar. Eu faço voto com Deus nasquelas coisas mais impossíveis, para que eu tenha convicção de que é Deus falando comigo. Não é algo simplesinho, não. Eu jogo pesado com Deus, para que Ele me dê uma resposta pesada e convicta do que Ele quer comigo. Aliás, pastor Adilson, quinta-feira, quando o senhor foi lá com a irmã Eliane, eu na quarta-feira passei pelo meu médico em Maringá, minha médica, e ela disse, eu estava com muita dor de cabeça, com os olhos lagrimejando, com o nariz ardendo, e ela falou assim para mim: e eu estou fazendo um tratamento que eu ainda quero vir aqui testemunhar, viu, pastor? Da cura. Eu estou fazendo um tratamento onde eu tomo uma medicação muito forte. E ela disse para mim assim: você está com a gripe 1. Pela medicação que você está tomando, a sua imunidade está baixa. E você tem que urgentemente tomar uma medicação em 78 horas. Porque senão a coisa vai se agravar. E eu cheguei em casa na quarta-feira, tomei um banho. Há anos que eu não sabia o que era isso. Me cobri tremendo de frio, dormi gemendo. Aliás, nem dormi. Gemi a noite toda de dor. Na quinta-feira eu levantei, fui na casa do presbítero Odair orar. Chegou lá, eles queriam me levar na marra para o hospital. Eu acho que eles só não me amarraram e levaram para o hospital, que eles pensaram assim: não toca no ungido. A dona Rosa diz assim: amarra o pastor, leva ele. Eu falei: não, se eu for, eu vou ficar internado. E se eu ficar internado, eu não vou estar na abertura da campanha. Então eu vou fazer uma prova com Deus. O Senhor vai ter que me curar na campanha. E quando o Senhor terminou de pregar, que eu subi no altar, eu saí de lá curado. E até agora, eu não tomei um comprimido. E quando eu fui acometido dessa doença, eu fiz esse propósito com Deus. Irmãos, eu fiquei tão decepcionado que quando falava para mim de casar novamente, de amor, eu dizia assim: pastor, amor é uma florzinha roxa que nasce no coração dos trouxa. Porque eu estava tão desacreditado. Você tem que voltar a amar, você tem que casar, encontra alguém para você amar. E eu dizia assim: amor é uma florzinha roxa que nasce no coração dos trouxa. E eu fui para aquele hospital. E o resultado disso, eu quero mostrar para vocês a florzinha roxa que nasce no coração dos trouxas. A mulher mais linda desse público aqui, a Eliane. Se coloca de pé, Eliane. Essa aí é a florzinha roxa. E o Isaac, que eu não sei onde o Isaac está, foi para a escolinha. Ele é a florzinha roxa. Conheci a Eliane lá. Aliás, ela me conheceu lá. E ela se apaixonou por mim lá, irmãos. Porque é ela que levava alimentação para mim no meu quarto. E eu jogava bem um perfume chamado Alzarro, pastor. Quando ela ia arrumar meu quarto, que varão cheiroso. Queridos, eu fiquei quase um ano internado nesse hospital. Nunca peguei na mão da Eliane. Nunca dei um beijo nela. Pelo contrário, ela tomou posse do orelhão da esquina da casa dela. Nós falávamos por telefone. E eu dizia assim para ela: eu não sou homem para namorar.
eu sou homem para casar. E eu dizia para ela, eu não quero uma namorada, eu quero uma esposa. E um dia o médico me chamou lá, depois de tantos exames, ele me chamou lá e falou assim, eu não entendo. Você acredita em Deus? Eu falei, acredito. Não só acredito porque eu sou pastor. Ele falou, então glorifica o teu Deus, o senhor foi curado. Daqui uma semana o senhor pode ir embora. E eu olhei para ele, aí eu tinha que confessar meu pecado, irmãos. Porque todas as vezes que as enfermeiras levavam o comprimido para mim, eu botava debaixo da língua e quando ela saía eu cuspia fora. Porque eu tinha um propósito com Deus. Não siga o meu exemplo se não for de Deus, viu? Mas eu tinha que confessar o meu pecado. Mas eu tinha que ter uma resposta de Deus. E eu olhei para o médico e disse assim para ele, era um coronel do exército. E eu disse para ele assim, o senhor acredita em Deus? Ele falou, mais ou menos. Eu falei, então, a partir de hoje o senhor passa a acreditar, porque eu não tomei um medicamento, eu fui curado pelo Deus que eu sirvo. E eu quero pedir perdão para o senhor por ter jogado, aí expliquei toda a história para ele. E ele falou assim, Deus não te quer no mundo, esse Deus que você serve, volta para o teu chamado. Saí de lá, fui para o sítio, nem conheci o pai da minha esposa. Cheguei nele lá, falei, eu vim pedir a mão da tua filha em casamento. E de lá eu voltei para Paranavaí. E de Paranavaí eu assumi uma igreja. A Eliane foi, conversou, conheceu. Voltei para Lapa, que é a cidade dela. E lá nós nos casamos. E vou dizer uma coisa para vocês. Não teria outra mulher na face da terra que era para ser a minha escolhida, a não ser a Eliane. Queridos, nós acabamos de ler um texto. E esse texto diz que essa mulher entrou na casa de um fariseu e começou a adorar a Deus. Começou a adorar Jesus. E começou a beijar os seus pés. Amados, guarda isso. Jesus é o maior exemplo de uma igreja sadia. Eu vejo nesse texto aqui, pastor Adilson, 3 tipos de igreja. A igreja pecadora, que era essa mulher. A igreja acusadora, que era Simão. E a igreja restauradora e libertadora, que era Jesus. Então eu abro um parênteses e pergunto ao seu coração nessa noite, qual igreja você é hoje? Porque quando eu estava no mundo sem Jesus, teve muitas igrejas. E quando eu falo igreja, irmãos, eu não falo templo, porque a igreja somos nós. Eu tenho uma visão de que todo ser criado por Deus é uma igreja de Deus. Só que o pecado domina ele tanto que a essência de Deus fica morta dentro dele. Mas ele é um adorador de Deus, porque a palavra fala que o Senhor soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. E nós passamos a ser seres viventes. E essa mulher chegou ali e esse camarada olhou e pensou assim, se esse homem fosse profeta, ele saberia que essa mulher é pecadora. E Jesus, conhecendo o meu e o seu pensamento, ei, presta atenção, Jesus sabe o que você está pensando agora. Porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. A palavra diz que antes das palavras ser formadas na nossa mente, Salmo 139, Deus já sabe que vamos falar. E Ele olhou para aquele homem, e conhecendo o que ele estava pensando, disse assim, Simão, eu vou te contar uma historinha. Existia 2 servos que devia para o seu senhor, um devia 500 denários, outro devia 50, e o seu senhor perdoou a ambos. Qual deles deveria amá-lo mais? E ele, achando que era um cara justo, falou assim, obviamente aquele que mais se perdoou. E Jesus disse, dissestes bem, porque aquele que muito se perdoa, muito se ama. Eu quero perguntar no seu coração nessa noite, o quanto Jesus perdoou na sua vida?
O quanto Jesus tem te perdoado na sua vida. Quantos pecados Jesus tem te libertado? De quantos pecados Jesus tem te perdoado? Qual é a dimensão e a extensão do seu amor para com esse Jesus que era santo e se fez pecador por mim e por você? Esse Jesus que todas as vezes que você chega até Ele e confessa o seu pecado a Ele, Ele olha para o Pai e diz: Pai, perdoa, porque foi por Ele que eu morri. O quanto você ama esse Jesus. Sabe por quê, queridos? Eu sei o quanto Jesus me perdoou. Eu pedi meu pai com 2 meses de idade. Isto é, não o conheci. Meu pai era delegado numa cidade de Terra Roxa, no Paraná. Eu tenho uma família toda, uns outros irmãos que são delegados da Receita Federal. E a família, a maioria, seguiu para o lado da área policial. Com 2 anos de idade, meu pai faleceu. E minha mãe ficou louca, foi internado num hospício. E eu fui criada pelos meus avós maternos, até a idade de 7 anos. Quando a minha mãe saiu do hospício, ela nos buscou, eu e meu irmão, chamado Epaminondas. Eu não sei de onde ele tirou esse nome. Outra coisa, irmão, abre um parênteses aí. Eu não tenho nada contra os palmeirenses, mas eu não sou palmeirense, tá? Não sou. Eu sou um abacate verde que está em estado do amadurecimento. Então não fique empolgado dizendo: o pastor é palmeirense, ele veio todo de verde. Não sou. E quando a minha mãe saiu do hospício, ela nos levou para sua casa. E eu fui nascido e criado numa cidadezinha de fronteira, chamado Guaíra. Não sei se vocês conhecem. Aos 8 anos de idade, eu fumei meu primeiro baseado. 8 anos. Eu fui no embalo dos amigos, quis ser diferente, de um tapinha, e gostei da macaca. Aos 9, eu descobri que se eu fosse aviãozinho, eu não precisava ter dinheiro para comprar a droga, porque eu ganhava de graça. E comecei a fazer aviãozinho. Aos 10, eu recebi uma proposta de ir no Paraguai buscar maconha. E quando eu cheguei lá, eles me colocaram numa plantação simplesmente de 5 alqueires de maconha. E eu me deslumbrei. Eu não sabia se botar maconha no bolso, na calça, eu fiquei doido naquele lugar. E ali começou a minha vida de tráfico. Foi 40 quilos, foi 100 quilos, foi 200 quilos, foi meia tonelada, até a última ousadia. Decolar com um avião em Coronel Sapucaia com 1 tonelada de maconha. E obviamente, eu falo que tudo era Deus, Deus não permitiu. Quando estávamos decolando, a polícia chegou, houve troca de tiro, rajada de metralhadora, e nós tivemos que fugir e abandonamos o avião ali. Queridos, a coisa foi tão rápida, mas tão rápida, que quando eu pensei que não, eu estava transportando droga para o estado de São Paulo, na cidade de Campinas. E ali eu conheci um outro traficante que ele trazia cocaína da Colômbia, do quartel de Medellín. E nós fizemos uma conexão. Eu trazia a droga do Mato Grosso, ele trazia a cocaína do quartel de Medellín. E nós então expandimos. Isso eu tinha apenas 14 anos de idade. Com 14 anos de idade eu tinha conta no banco. Tinha motorista particular. Na minha casa eu tinha 4 carros zero. Tinha moto 750 e puxava dinheiro de rodo. Como eu não podia ter carro no meu nome por de menor, como eu não podia ter conta no banco, eu tinha alguém que tinha por mim. 14 anos de idade. 14 anos de idade. E um abismo chama outro abismo, assim como um pecado chama outro pecado. Dali nós expandimos. Começamos a mexer com
carros, carreta. Começamos a roubar caminhão. Começamos a levar para o Paraguai. E era audacioso, irmãos. Nós fazíamos barreira na rodovia. Não se espante. Nós fazíamos barreira na rodovia com colete da Polícia Federal, com carro com girafotes, e quando paravam as carretas, nós levávamos de 4, 5, de uma vez só. E um dia nós estávamos no hotel, pronto para fazer uma blitz dessa. Estávamos numa lanchonete, surgiu uma briga do nada. E eu fui apartar a briga porque um cara arrancou uma faca para esfaquear o outro. E nós estávamos tudo com carteira da polícia. Eu cheguei, encarteirei o cara. Falei, ó, polícia, fica de boa, senão eu vou te levar você para a cadeia. Peguei a faca dele. De repente, irmão, quem que encosta? O camburão. Quando a polícia desceu, o dono do bar falou, oi, fica tranquilo, já está tudo resolvido. O companheiro de vocês aí resolveu. Companheiro? Policial, o senhor é companheiro? E eu cheguei na... Pois não, tudo bem, boa noite, sou policial de Naviraí. Ah, o senhor é policial, é. Carteira do senhor, por favor. Entreguei a carteira para ele, ele olhou. Acompanha nós, por favor. Irmãos, eu nunca apanhei tanto na minha vida. Eu falei, maldita hora que eu fui apartar a briga daqueles bêbados. E aí descobriram a chave do nosso quarto, do apartamento, do hotel, foram lá, já encontraram cavaleta, Polícia Federal, coleta, Polícia Federal. Resumindo, queridos, vocês notam que quando a gente busca a presença de Deus, é só na hora que a gente está no apuro. Sim ou não? Talvez não é regra, mas a maioria das vezes é. Por isso que Deus não tira a tribulação. Hoje a minha tribulação é outra, é espiritual. Não é demoníaca. É espiritual. Antes eu tinha tribulação porque eu servia ao diabo. Hoje eu sou atribulado porque eu sirvo a Deus. E aí eles me levaram e minha mãe foi me visitar. E ela levou uma Bíblia. E eu então fiz aquele voto de tolo. Deus, oh Deus, se o Senhor me abençoar eu vou dizimar. Se eu comprar um carro eu vou depositar na obra, eu vou levar os irmãos para tudo quanto é canto. Oh, mentira. E eu fiz esse voto. Falei, Senhor, se o Senhor me tirar da cadeia, se o Senhor me tirar desse lugar, eu prometo que eu vou entregar minha vida para o Senhor. Irmãos, para vocês terem uma ideia, eu tinha um advogado particular, nós pagávamos ele por mês, só para tirar nós da cadeia. Ele era exclusivo nosso. Sabe como que eu fui para o fórum? Amarrado, algemado, mão, pé e cinta aqui, parece coisa de filme. Antigamente no Mato Grosso tinha uma equipe de policiais e que eles chamavam AGOF. Era Grupo de Operação Antifronteira, que agora mudou. É a mesma AGOF, mas trocou. E a AGOF chegou, eu fui num camburão no meio, um camburão atrás e um camburão na frente, e eu no meio, amarrado daquele jeito. Falei, meu Deus, tô podendo, né? É coisa de filme. Resumindo, quando eu cheguei na sala do juiz, eu fui embora para casa com o meu advogado dentro do carro dele. O que eu pedi para Deus? Para Deus me livrar. Que eu ia servir a Ele. Queridos, quando eu cheguei na minha cidade, que saiu o jornal, saiu tudo. Como é que você saiu da cadeia? Eu falei assim, eu que não fosse malandro não para ver. Eu esqueci de Deus. Eu não cumpri o meu trato com Deus. E muitas vezes nós dentro da igreja fazemos isso. Amados, a palavra de Deus fala assim, guarda o teu pé quando chegares na casa do Senhor. Melhor é chegar para ouvir do que falar e não cumprir. Saiba que de todas essas coisas Deus te pedirá conta. Não passou 15 dias. Eu fui sequestrado, fiquei 1 semana sequestrado pela polícia. A minha família ia atrás de mim na delegacia, eles falavam, não sei quem, não pegamos. Meu advogado ia lá e eles falavam, não pegamos. E eu estava sequestrado na beira de um rio, sendo jogado de uma ponte, algemado, com os pés amarrados.
e eles me jogavam de uma ponte de 20 metros de altura e deixavam eu ir. E depois me puxavam. Essa brincadeira com Deus me custou 4 anos da minha vida. Eu passei 4 anos numa cela 3x4. Num presídio. E quando eu saí dali, eu virei dependente. Eu traficava só para manter o meu vício. E como se cheirar cocaína já não dava mais, eu comecei a injetar. Eu andava com 50 gramas de farinha no bolso, uma seringa e uma tampinha de garrafa. Aonde eu parava, que eu via uma poça d'água, eu preparava a minha seringa e injetava em mim mesmo. A minha família era toda espírita. O meu avô, que eu tive a honra, antes dele morrer, aplicar o plano da salvação na vida dele e ele aceitar Jesus como Senhor e Salvador. A minha tia, que invocava os demônios e cantava, hoje é uma pastora poderosa na mão do Senhor. Eu tenho uma família hoje profética de missionários e pastores e adoradores levitas. Mas eu tinha um pacto, que todas as vezes que eu ia fazer as coisas erradas, eu, em vez de pedir para Deus me guardar, eu pedia para o diabo me proteger. E o diabo é imitador de Deus. Tudo aquilo que você pede para ele, ele te dá, mas o preço é caro. Ele cobra caro. E um belo dia, eu do nada fiquei possesso. Eu estava numa lanchonete e minha esposa foi falar comigo. E eu, pela primeira vez, disse que agredi ela. E a polícia veio, mas eu não sabia que ali estava começando o plano de Deus na minha vida. A polícia veio, me prendeu, falou: vamos ter que levar você para a delegacia. E a caminho da delegacia, eles foram atender uma ocorrência, que alguém tinha morrido afogado. E eles foram lá, pasmem, botaram o corpo dentro do camburão junto comigo. E eu fui olhando aquele cadáver, queridos, e não é que o capeta abriu os olhos. Quando o cara fez assim, tá, estalou os olhos, eu entrei em desespero. O machão de cozinha. Cheguei, antes eu falava assim, para esse camburão. Quando o cara abriu os olhos, para esse camburão. E eu entrei em desespero e comecei a fazer pressão no peito do cara. E eu gritava: policial, o cara está vivo. E comecei a fazer pressão, irmãos. Tampei o nariz dele, fiz respiração boca a boca no cadáver. Eu não sei quem era mais louco, se eu era mais louco de fazer aquilo no cara, ou o morto era mais louco de estar comigo ali. Mas nessa respiração boca a boca, houve uma transição de demônios. Porque o que eu vou contar agora para vocês, e já vou encerrar, é que o próprio pastor do Ani conta para mim. Porque eu não vi mais nada. Depois foram descobrir que o cara morto era um pai de santo. E toda a entidade dele passou dele e veio em mim, na transição da boca a boca. Queridos, eu fui para cadeia. O próprio delegado, depois de 2 dias, falou assim: solta esse cara que ele está endemoniado. Diz que eu bati a minha cabeça na grade. Falou: solta que esse cara vai morrer aqui. Fui para minha casa e tudo acontecia com flash.
Eu lembro que eu saí da porta da delegacia. Depois não lembro de mais nada. Eu lembro que eu chegava na porta da minha casa. Depois não lembrava de mais nada. Resumindo, vou abrir um parênteses. Uma vez nós fomos assaltar um casalzinho de namorado. Cuidado aí, os casalzinhos de namorado que anda namorando no escurinho. Você corre o risco. Não comigo mais, porque eu já me converti. Mas tem muitos ladrão ainda aí. Então cuidado, ó. Casal de crente namora onde tem bastante claridade, viu, irmãos? E tinha um casalzinho namorando no escuro, nós chegamos, demos voz de assalto, pegamos a caminhoneta desse casal e levamos eles para um mato. E ali eu estava com mais 3 comparsas meu. Enquanto eles estavam amarrando o casal, eu estava pegando a documentação. E quando eu fui dar partida na caminhoneta, eu escutei o grito desesperador da namorada desse homem. E ela gritava assim: não faça isso comigo, pelo amor de Deus, eu sou evangélica. E aquilo me chamou a atenção. Ela falava assim: o sangue de Jesus tem poder. E eu parei assim e falei: mas o que está acontecendo? Quando eu cheguei lá, um dos meus comparsas queria estrupar ela. E eu automaticamente saquei da arma e falei: você não vai relar a mão nela. E ele disse para mim: eu tinha um apelido de japonês. Agora eu tenho um apelido de santo. Agora eu tenho um apelido de lavado. Agora eu tenho um apelido de remido. Agora eu tenho um apelido de povo de Deus. Agora eu tenho um apelido de propriedade exclusiva. E eu falei: você não vai mexer nela, nós não temos o hábito de fazer isso. E ele falou assim: eu vou estrupar ela, e se você entrar no meio eu vou te atirar. Antes dele falar isso, eu atirei nele. Graças a Deus, eu não carrego nenhuma morte no meu ombro, pode ficar tranquilo, viu, irmãos? O único que eu mato é o diabo. Atirei na perna dele. E os outros comparsas meus já foi lá, tirou a arma dele, tirou ele para lá. E nós estávamos indo para o Paraguai, Ponta Porã. Eu abri um parênteses, depois vou voltar lá. 15 quilômetros para chegar em Ponta Porã, eu estou fazendo uma curva, a caminhoneta roda. Olha os planos de Deus. E encapota. Um amigo meu ficou bobo, ele em vez de ir para a direita, ele ia para a esquerda, foi arma que voou para todo lado. E nós vamos sair daqui porque a polícia vai chegar, ele todo cheio de sangue, eu todo cheio de sangue. Vamos procurar uma ajuda. Chegamos numa fazenda. Quando nós entramos na fazenda, fomos recebidos a bala. Foi tiro para tudo quanto é lado. O pessoal dessa fazenda pegou nós, amarrou nós e falava assim: vamos matar ou não? Porque na noite anterior veio uma gangue tentando roubar a fazenda e eles pensaram que era nós. Mas tudo era plano de Deus. Vamos chamar a polícia. Eu falei: menos mal. Quando a polícia chegou, falou: mas o que houve com vocês? Eu falei: não, nós fomos assaltados. Nós estávamos fugindo. Levaram nós, em seguida acharam a caminhoneta encapotada. Entraram em contato com os donos e eles falavam: aquela caminhonete estava com vocês. Nós não estava. E aí era choque. Irmão, sabe o que é levar choque? O choque deles era bem legal. Eles levavam nós num banheiro, tampavam o ralo do banheiro, enchiam tanto assim de água, colocavam nós pelado lá e botavam o fio de 220 na água. Mas ninguém disse nada. E o delegado falou assim: é melhor vocês abrir o jogo, porque as vítimas estão vindo aqui para fazer o reconhecimento. Não, nós fomos roubados, nem estou sabendo de caminhoneta. Todo ladrão é assim, é inocente, viu, irmãos? E vira anjo. Passou uns 2 dias, nós escutamos a tranca da cadeia, do presídio, abrir. E aí bateram na nossa cela, que era toda fechada, só tinha um quadradinho para você pôr a cara. E o policial gritou lá assim: Adelino, põe teu rosto aí que a vítima vai fazer
o reconhecimento. Aí eu falei, estamos mortos. Quando eu coloquei o rosto naquele buraco, era aquela jovem. E o policial perguntou, foi esse aí que roubou você? Ela olhou bem para mim. E eu pude sentir nos olhos dela que ela está falando assim, eu vou te retribuir o que você fez por mim. Ela disse, não foi esse. E aí ela olhou e falou para mim assim, Jesus tem um plano na sua vida. E foi embora. Sabe, queridos, eu ainda sonho que um dia que eu estiver pregando ou dando um testemunho, eu sonho que essa menina ainda hoje já deve ser avó, mãe. Ela vai levantar um dia e vai falar, eu sou essa menina. Porque depois de 15 anos eu estava pregando numa igreja, dando um testemunho igual esse. E quando eu terminei o testemunho, uma pessoa veio e me abraçou de idade. E começou a chorar e olhou para mim e falou assim, você me conhece? Eu falei, não. Ele falou assim, eu sou aquele policial que te sequestrou. Eu sou aquele policial que torturou você. Hoje eu aceitei Jesus também. Sabe, irmãos, quando eu saí do presídio e fui para minha casa, a minha casa, uma semana, ninguém chegava na minha casa. De tanta opressão. Os irmãos começaram a orar, começaram a jejuar. O único pastor que entrava na minha casa era o pastor Duanir. Porque diz eles que foi um pastor de uma igreja lá e começou a expulsar o demônio. E o demônio olhou para ele e falou assim, você aqui não tem poder não. Eu conheço a tua história e você faz o que eu quero. Uma semana, ninguém entrava dentro da minha casa. Eu fiquei uma semana fechado, o diabo não deixava eu sair. Ele falava assim, eu vou te matar. E todas as vezes que eles começavam a pregar o evangelho para mim, começava a aparecer corte no meu corpo de todos os lados e ninguém sabia de onde vinha. Quando eles diziam para mim assim, clama o sangue de Jesus, criava uma bola aqui e eu me transformava e não conseguia falar, o sangue de Jesus tem poder. Um dia eu estava só na minha casa, e eu pensei comigo assim, o diabo vai me matar. E quando eu fui sair de dentro da minha casa, uma mesa do nada veio, bateu sobre mim e me derrubou. E eu vi nitidamente uma corda sendo erguida, passada no caibro da minha casa, e o diabo falava assim, hoje você morre. E naquele momento de desespero, eu dei um grito tão grande, que eu tive força para jogar aquela mesa, e eu falei, o sangue de Jesus tem poder. E depois de uma semana, eu consegui sair de dentro da minha casa. E quando eu cheguei no portão da minha casa, pasme você, tinha um cavalo, branco, pastor, sem rédea, sem nada. E eu pulei em cima desse cavalo. E esse cavalo saiu correndo. E eu olhava para trás, eu via demônios vindo atrás de mim. E quando esse cavalo parou, ele parou na frente da casa de umas irmãs e de um irmão chamado Paulo, que hoje é pastor, o reverendo Paulo Domingues, da IPI. Aquele cavalo freou e eu caí. No que eu caí, eu levantei dali, liberto pelo sangue de Jesus. Fazia uma semana que aqueles irmãos estavam orando naquele lugar. Eu fui pregado na minha cama. O diabo falou assim, eu vou te pregar como eu preguei Jesus. Ele pregou os meus pés e as minhas mãos. Por muito tempo eu usei o prego, que o próprio pastor Duanir arrancou com alicate. E nós fomos num material de construção e eles falavam, esse prego não existe, esse prego. Nós nunca vimos um prego desse. Irmãos, quando eu me converti, eu joguei toda a droga de dentro da minha casa. Eu peguei mais ou menos umas 200 gramas de cocaína com seringa e tudo, joguei dentro do vaso e dei descarga e comecei a ir para a igreja. Mas aí o inimigo se levantou porque os traficantes começaram a me ameaçar.
Porque eu sabia de rota que passava por semana 60 quilos de cocaína. E aí a coisa era tão grande que já tinha policiais envolvidos. E o pastor Duanir Martins teve uma ideia: me esconder numa fazenda, pastor Adilson. E eu fiquei escondido numa fazenda. Vocês sabem como é que eu ia para o culto, irmãos? Eu ia deitado no assoalho do banco de trás do carro, pastor. O carro entrava por detrás da igreja, e os irmãos mais altos sentavam na segunda fileira e eu sentava na primeira. E quando eu saía do culto, eu saía escoltado pelos irmãos, deitava no carro e ia para o mato. 3 irmãos pagaram um preço pela minha vida: irmão Natanael, irmão Vaniel, irmão Edivaldo. Irmãos, você já viu alguém dizer assim: esse aí não tem mais jeito? Esse aí não quer nada com nada? Se esses irmãos tivessem pensado assim, eu hoje não seria um pregador da palavra de Deus. Então não importa o quanto você se decepcione com alguém, mas acredita que Deus tem o poder de mudar a história deles. E se você não desistir dele, você vai ser um facilitador para que o milagre de Deus ocorra na vida dessa pessoa. Sabe, irmãos, é muito fácil a gente desistir. A gente muitas vezes não tem noção de quanto o conflito é grande dentro de uma pessoa escravizada pelo diabo. E esses irmãos, eles não desistiram de mim. Esses irmãos, eles largaram o emprego, eles pediram licença. Um trabalhava na Receita, outro trabalhava na Secretaria da Saúde. Eles pediram licença e ficaram 60 dias comigo no meio do mato. E foi ali que eu aprendi a fazer minha primeira oração, pastor. Quando nós fomos comer, ele falou assim: agora você ora. Eu falei: eu não vou orar. Ele falou: vai. Eu falei: não vou. Ele falou: vai, eu não vou. Eu falei: então ninguém come. Eu falei: Jesus, eu estava morrendo de fome. Mas como é que eu vou orar? Ele falou assim: ó, já está no céu, irmão Vaniel. E eu creio que eu tenho um encontro com ele marcado lá. E ele disse assim: irmão, só agradece a Deus pela comida. Irmão, um ex-traficante, um ex-bandido orar. Eu falei: Deus, muito obrigado, cara, por essa comida. Aí ele olhou para mim, eu falei: terminei. Ele falou: não, não terminou não. Eu falei: como terminou? Não, tem que falar em nome de Jesus. E eu falei: em nome de Jesus. Ele falou: viu? Como é que é fácil? Irmãos, essa simples oração, algo se quebrou dentro de mim. Eu falei: como é fácil ter relacionamento com o Pai. A gente cria tantas barreiras para ter relacionamento com Deus, mas Deus é um Deus de simplicidade, irmãos. E fui para lá. Depois fizemos uma reunião com os traficantes. E pasmem vocês, dos 10 traficantes da cidade, 6 aceitaram Jesus, 4 já morreram. Dos 6, 2 é presbítero, 1 é missionário e o outro é pastor. Eu estava na reunião de oração, e eu vou encerrar. A Sumaia, esposa do pastor Duanir, ela é profeta. Pode subir aqui, pastor, que eu já vou encerrar. E eles me convidaram para uma vigília. Quem já foi em vigília aí? O crente ora, não é, irmãos? Meu Deus, vai orar assim, não sei aonde, hein? E 2 horas de oração, e eu já estava com o meu joelho que não aguentava mais. E eu pensava comigo, assim, eu não sei quem é mais louco, se é eu ou se é esses crentes. Porque o povo ficava falando de Deus, de Jesus, o Espírito Santo baixa aqui, eu não estava vendo ninguém. Eu falei: meu Deus, eu que paro de usar cocaína e esse que fica louco. De repente aquela mão tocou em mim, irmãos. Queridos, eu tinha um hábito. Quando eu ia tomar cocaína na veia, pastor, eu entrava dentro do banheiro, porque eu já tinha um filho. E lá no banheiro eu preparava a droga e injetava em mim. A Sumaia falou assim, pela boca de Deus: filho meu, filho meu. Irmãos, quando eu senti a mão dela nas minhas costas, eu falei: estou perdido. E Deus falou comigo assim: filho meu, quando tu sentires vontade,
jamais correis para o banheiro, mas erguei a seus braços, que eu lhe aplicarei do meu sangue nas tuas veias. Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia! Curva sua cabeça, feche seus olhos. Eu gostaria que você mantesse esse momento como um momento de espiritualidade. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu não sei qual é o seu pecado. Eu não sei se você já tomou a decisão por Jesus ou não. Mas eu quero orar com você e por você nessa noite. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse ao altar.